Bom dia! Seu casamento está em crise ou deseja melhorá-lo ainda mais? Venha participar conosco na Primeira Batista, temos um time de primeira para apoiá-lo. Entre em contato conosco no telefone que está na tela. Venha participar das nossas celebrações aos domingos, às 10 horas e às 19 horas. Ficaremos muito felizes em ter você conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Esperança e agora para o momento histórico. E hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber o professor Daniel Mamed. Daniel, ele é deficiente visual, mas é alguém que tem superado as limitações, né? Além de estudar história, está fazendo agora teologia, e eu tenho o privilégio de ser o professor dele lá na Faculdade Batista de Teologia, e a gente vê o empenho, a dedicação e o envolvimento. Mas como na última quarta-feira se comemorou o Dia da Independência do nosso país, 189 anos de independência, professor Daniel, eu gostaria de, nesses quase 2 séculos, né, de independência do Brasil, gostaria que você nos ajudasse, considerando o quadro político e econômico atual, nos respondendo se podemos afirmar que estamos de fato construindo a independência do nosso país de forma significativa. Se a gente parar para pensar na história, o processo de independência do Brasil, ele ocorreu de maneira um pouco turva. Por quê? Porque o Brasil ele era colônia de Portugal, né? E depois, para ele se emancipar, o que aconteceu? Houve uma pressão por parte, né, dos países que já estavam adequando ao capitalismo. Então, foi fornecido, né, um famoso empréstimo ao Brasil, e aí o Brasil saiu, vamos dizer assim, né, de ser colônia de Portugal, mas acabou sendo, de certa forma, colonizado pelos Estados Unidos por causa desse empréstimo. E aí ocorreu essa chamada dívida externa, né? Então que houve muitos problemas no decorrer do crescimento do Brasil. Então eu vejo que esse crescimento, esse desenvolvimento, né, essa emancipação, ela é um pouco lenta, um pouco morosa, devido à própria condição histórica que o nosso país vem traçando. Mas o fato é que estamos vencendo, né? Sim. Ok. Exatamente. Sabemos que há um sistema anti-Deus que oprime as nações, não apenas o nosso país, mas o mundo como um todo, né? Há uma batalha espiritual para a qual muitos dos nossos dirigentes, nem o nosso povo mesmo, ele está consciente disso. Mas além dessa opressão do sistema anti-Deus, que outros elementos você acha que oprimem e de certa forma subjugam o nosso povo? Uma coisa que é fundamental para que haja um certo desenvolvimento, né? Para que o país seja bem sucedido, é a questão da educação, que realmente é muito, às vezes por vezes sucateada. A gente ouve, né, coisas um pouco complicadas na mídia, né? E isso acaba tendo um problema. Por quê? Porque eu vejo que tudo começa muito na educação. E se houver uma educação de qualidade, se houver essa preocupação nas crianças, né, com as crianças, isso pode ser diferente. E eu vejo também uma coisa que é muito séria, que é a questão da igreja com I maiúscula, né? Se as igrejas com I minúscula pensassem na igreja com I maiúscula, eu acredito que essa opressão, essa lacuna, né, que existe, ela poderia ser sanada com essa questão mesmo de que as igrejas se unissem, se fossem um, né, como Cristo é com Deus. E até sobre isso mesmo eu ia lhe perguntar, porque Bill Hybels, ele declara que a igreja local é a esperança do mundo. E o Rick Warren, através do plano Peace, reconhece praticamente a mesma coisa.
Então, nesse caso, podemos dizer que a igreja local no Brasil também pode se constituir em fonte de esperança para mudar as formas de opressão reinante em nosso país? Como que a igreja pode ajudar nesse sentido? Sim, eu acredito que a igreja tem um papel fundamental e eu vejo que o Bill Hybels e Rick Warren, né, eles têm feito diferença no mundo. Né? Eu acredito que pensando aqui em Brasil, há uma possibilidade muito grande, enorme, né, de se trabalhar isso. Eu vejo que a igreja é realmente a solução mesmo, né, para os problemas da humanidade. Por quê? Porque vai levar Cristo e se a gente pensar mais amplamente na questão da teologia da missão integral, né, que tem sido muito discutido, isso amplia muito os horizontes. Por quê? Porque a igreja, ela pode se propor a não simplesmente levar a pessoa ao céu, mas trazer o reino dos céus ao indivíduo. Então isso é muito importante, né? E ao se pensar Brasil, eu vejo que por essa diversidade, né, muito grande de culturas dentro do próprio país, isso favorece. Por quê? Porque existem várias necessidades. Essas necessidades elas precisam ser simplesmente descobertas. Né? A igreja precisa de buscar, de estar mais na comunidade. Né? Ok. Nós falamos da igreja de um modo geral, mas pensando na realidade da primeira igreja batista como uma igreja histórica e pertencente a uma denominação histórica, como que as igrejas históricas, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, podem atuar neste momento? Como a primeira batista é uma igreja histórica, ela é muito importante. Por quê? Porque a história ela é necessária. Na verdade, a história é memória, né? E acredito que a primeira batista tem muito a oferecer, né? Como já tem oferecido. E isso é algo passível de ampliar. Então, a primeira batista tem essa preocupação, né? E por ser história, né? E fazer parte da história, ela tem atuado e pode ampliar, ajudando as outras igrejas, as outras comunidades aí. Ok. Professor Daniel, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e que Deus o abençoe. Né? Sabendo que você tem aí o curso de teologia, outros desafios, né? Que Deus possa estar te abençoando e te sustentando a cada dia. E a você, querido telespectador, o nosso muito obrigado por participar, por assistir o programa Palavra de Esperança. Você pode participar também das atividades da Primeira Batista, as nossas celebrações aos domingos, às 10h10 e às 19 horas. E esperamos você no próximo sábado. Que Deus o abençoe.